Olá, poderosa! Oi, gente! Uau! Como estão? Olha, Meu Deus do céu, não tô acreditando! Tô muito feliz que a gente tá iniciando hoje esse projeto Poderosa. E eu tô muito feliz de estar aqui com a Bruna. Bruna, obrigada por você ter aceito esse convite. Por eu você que agradeço. Nossa, estar quando comigo. a Sil me mandou mensagem, falou, Bru, então, um podcast. E aí, como é que tá? Aí eu, meu Deus do céu, pera, calma. Ela me contou a história, o plano dela, e eu achei isso o máximo. Eu falei, claro, vou lá, te entrevisto, vamos lá. Mulheres Poderosas Unidas. Sim, juntas. Quem nos parará, não é mesmo? Nunca. Jamais. Quem domina tudo aqui, né? E aí, sobre o projeto, conta mais pra gente. Qual que é a sua ideia? Qual que é, né? Pois é, então, esse podcast, ele nasceu dessa ideia de ser uma mulher poderosa, né? E essa questão da mulher poderosa, ela entrou na minha vida, assim, meio que de surpresa. Eu não tava esperando olhar para isso, para essa questão de ser uma mulher poderosa, né? E quando a gente fala de mulher poderosa, muitas vezes a gente pensa na mulher empoderada. E não necessariamente a mulher empoderada é poderosa. Pelo menos não no sentido em que a gente está falando aqui. Então, o que é essa mulher poderosa, né? Exato. O que seria a mulher poderosa nesse universo, na sua ideia principal? Pois é, uma mulher poderosa é aquela mulher que utiliza muito bem os seus poderes, né? Todos nós temos poderes internos, mas tem um que é comum para todas as mulheres, que é o poder do nosso feminino. E, Sim. Infelizmente, atualmente, nós não temos utilizado esse poder de maneira intencional, inteligente, até porque muita gente acredita que não existe poder no feminino, que o feminino é fraco. E por que perdeu todo esse poder? Porque existe uma ideia, né, de que ser feminina, de que se conectar com o feminino é perder força. Hoje em dia, a nossa sociedade tem essa questão da força no trabalho. E, obviamente, o ambiente de trabalho, principalmente a mulher hoje está muito inserida no ambiente de trabalho, ele é um ambiente que exige mais da energia e do poder do masculino. Ele é um ambiente masculino. Então, teve essa associação aí, essa ideia de que o feminino, então, acaba perdendo força. Quando, na verdade, não é bem assim, né? E quais seriam os superpoderes que você citou aqui? Pois é. O primeiro poder principal é o poder de se conectar com o seu feminino, né? Os superpoderes, eles são mais relacionados à individualidade de cada um. Isso tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com as experiências que você passou na sua infância, tem a ver com como o seu sistema nervoso processou essas experiências. E aí tem uma ferramenta que eu trabalho, que é a análise corporal, e ela justamente faz esse trabalho de identificar essa história, de identificar esses traumas, de identificar toda essa questão e revelar quais são esses superpoderes a partir do formato de corpo que aquela pessoa tem. Nossa, super interessante, que eu já participei disso e você me contou e eu fiquei super surpresa com vários detalhes, assim, mesmo sem eu ter contado pra você tudo que já passou na minha vida. Você, meu Deus, ela começou a citar, que é retângulo, que é isso, que é... Eu fiquei, meu Deus, faz todo sentido agora, né? Mas voltando um pouquinho. Não é? O poder de olhar para o nosso corpo e ele revelar aquilo que está oculto na nossa personalidade. Fala, né? Exatamente, o corpo revela e você não precisa falar nada. Literalmente. Mas voltando ali um pouquinho entre mulher poderosa e mulher super poderosa, qual que é a diferença? A diferença entre a mulher poderosa e a mulher super poderosa é basicamente os poderes que nós estamos falando. Então, a mulher poderosa é aquela que se conecta com o poder que é comum para todas as mulheres, que é o poder do feminino. Essa é uma mulher poderosa, ela está conectada com a sua essência, com o seu feminino. A mulher super poderosa, além de estar conectada com o feminino, ela também tem muita clareza de quem ela é. E dos recursos que ela possui, das características dela. Através dos formatos do corpo que você comentou. Então, exatamente. Essa é uma forma da gente identificar. Tem várias
ferramentas hoje em dia, né? Que nós podemos utilizar para entender como é que as pessoas se comportam, quais são as características que elas possuem, né? Mas a análise é uma delas. Então, essa mulher super poderosa, ela já entendeu a importância dela se reconectar com a sua essência feminina, né? E também entender quem ela é. Entender quais são as características únicas que ela tem, quais são os superpoderes que ela possui e utilizar esses poderes de forma intencional. E aí, nesse sentido, assim, existe pontos fracos nessa relação com o formato do corpo e afetando os superpoderes, vamos dizer assim, a kryptonita? Nesse sentido. Do super-herói, né? Isso. Exatamente. Sim, existem os superpoderes e existem as kryptonitas, como você citou aqui. E os superpoderes são os pontos positivos e as kryptonitas são aqueles pontos de limitação que todos nós temos também. Sim. E sim, é possível a gente observar no corpo quais são aqueles pontos de dor. Todo superpoder tem uma kryptonita associada a ele. Então, por exemplo, vamos supor que o meu superpoder é a conexão, a comunicação. Sim. Então, eu tenho esse superpoder de me comunicar muito bem. Mas, associado a esse meu superpoder da comunicação, existe uma dor. Que foi justamente o que gerou este meu poder da comunicação. Nossa, que confusão, né? Mulher é toda complicada. E eu vou te dizer que isso não acontece só com as mulheres, acontece com os homens também, com todas as pessoas. Então, às vezes nós imaginamos que as experiências que nós temos na vida, que são negativas ou que são traumáticas, elas vão gerar apenas resultados negativos para nós, mas não, isso não é verdade. O nosso sistema, o nosso corpo, ele se adapta muito, muito facilmente, justamente para lidar com essas experiências, né? E ele te dá recursos para isso. Então, quando a gente fala da análise corporal, a gente vai olhar a criança lá, pequenininha, né? Desde os primeiros anos de idade, ela passa por algumas experiências e o sistema nervoso daquela criança, ele começa a se moldar para ajudar essa criança a lidar com essas experiências que não foram tão positivas para ela, dentro da percepção dela, lidar de maneira mais positiva com isso. Então, ele entrega esses superpoderes. Então, no meu caso aqui, a gente está falando da comunicação, o superpoder da comunicação, ele tem uma dor associada a ele, que é o medo, a dor do abandono. Então, são pessoas que não gostam dessa sensação de se afastar de outras pessoas, principalmente se essas pessoas tiverem alguma ligação emocional, pessoas próximas da família. Então, se a pessoa não tiver este conhecimento, existe a possibilidade dessa pessoa entrar numa situação de dependência emocional em relação ao outro. Sim. Exagerar um pouco mais até o superpoder, vamos dizer assim. Né? Nesse caso seria a kryptonita, né? Nesse caso a kryptonita seria essa dependência emocional. Sim. Mas ela tem o superpoder da comunicação. Utilizando isso com sabedoria, ela consegue não entrar nessa dor, nesse ponto de dor, ou utilizar isso como algo que pode enfraquecê-la, né? Sim, sim. Aí nesse contexto todo, como você acha que as mulheres se desconectaram do feminino, mesmo tendo todas essas ferramentas, vamos dizer assim? O que você acha e por que a mulher se desconectou disso? Olha, Bruna, eu acho que nós hoje vivemos numa sociedade, né, num momento histórico em que muitas coisas têm mudado bastante, né? Então, tanto para os homens quanto para as mulheres. As mulheres têm assumido papéis que poucos anos atrás, poucas décadas atrás, elas não assumiam antes. E isso tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Então, eu dei o exemplo aqui do mercado de trabalho. A mulher hoje, ela está mais inserida no mercado de trabalho, ela assume cargos muito correspondentes, similares, até os mesmos cargos que os homens, né? Ela tem as mesmas responsabilidades que os homens. No entanto, elas ainda continuam mantendo as mesmas responsabilidades de uma mulher, que ela tinha antes, de ser mulher. Né? Só adicionou, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Só que nós temos um limite. O homem continua sendo ele, né? Com as tarefas e tudo mais, porém eles nunca serão uma mãe. Eles nunca serão Eles nunca vão amamentar. Exato. Eles nunca vão gerar um bebê, por exemplo, né? Sim. Eles podem ter aí as mesmas funções de uma mãe no sentido de
De resolver, de cuidar, dar banho, de amamentar, dar o de comer. Até mesmo essa questão da amamentação, ele pode dar a mamadeira. A mamadeira. Mas, por exemplo, existe todo um trabalho de gestação que não teve, esse nunca aí terá. Eles não terão, não é mesmo? E é algo que exige muito emocionalmente, fisicamente da mulher, e aqui a gente está dando só um exemplo. Exato. Mas quando a gente vai para o dia a dia, até mesmo essa questão de estar inserida no mercado de trabalho, de estar assumindo posições, as mesmas posições que os homens na liderança de empresas e situações assim, isso adiciona para a mulher um elemento que não é natural do mundo do feminino, que é o estresse. O objetivo da mulher, na sua essência, é evitar o conflito. Sim. O objetivo já o homem não. O homem é aquele que vai pra luta, que vai pra briga, que vai pra linha de frente. A mulher não. Na natureza dela, o objetivo é erradicar o conflito. Tanto que, como é que funciona a comunicação feminina? Qual que é o objetivo quando a gente pensa da comunicação feminina? É apaziguar. Exato. Mediar. Sim. Não é? É uma comunicação mais afetiva. Quando você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, essa comunicação, na grande maioria das vezes, ela precisa ser diferente. Sim. Porque senão essa mulher ela não vai ser respeitada. Porque ela está entrando na jaula dos leões. Você vai para uma reunião Literalmente. né? Não é? Sim. Ela vai para uma reunião de decisões muito importantes que precisam ser tomadas. Se ela não se posiciona de maneira muito incisiva, dificilmente ela vai conseguir aquilo que ela precisa. Então, ela entra muito nessa energia que a gente fala masculina. Sim. E o grande problema, Bruna, respondendo agora a tua pergunta, é que apesar de estarmos inseridas, nós, mulheres, dentro dessa nova realidade, né, desse novo contexto, não houve, assim, por grande parte das mulheres, um cuidado e uma preocupação de se reconectar com o feminino. Tá tudo bem ir para o mercado de trabalho, tá tudo bem você precisar utilizar essa energia masculina que também existe dentro de nós. Mas a questão é, até que ponto isso vai ser saudável para você se você não se reconectar com a sua energia original, se você não fizer isso conscientemente? E qual seria a forma de se reconectar? Seria estar entre outras mulheres? Qual que seria a forma principal, assim, pra gente? Não, a gente tá ali, lidando com o dia a dia. É até engraçado você falar, porque eu vim de TI no Brasil. Eu trabalhei muitos anos com TI no Brasil e eu era a única mulher no meio de uns 10, 12 homens. Então, nesse sentido que você falou, realmente entrando na jaula dos leões, eu vivenciei isso. Muitas mulheres. E de certa né? forma, a gente acaba se adaptando, porque mulher tem essa habilidade de se adaptar. E muitas das vezes eu estava fazendo comentários, assim, entre os homens em relação a outras mulheres no meio dos homens. Uau. E eu falava, pera, calma, eu sou uma mulher, eu não deveria estar compactuando com o que eles comentam. Mas eu me adaptava super fácil em relação ao trabalho em si, né? Pra poder estar no meio deles, vamos dizer assim. É uma necessidade de sobrevivência ali naquele meio. Para você Exato. sobreviver enquanto profissional, Sim. não é? Sim. Você precisa se adaptar. É Sim. super natural que isso aconteça. Sim, sim. Mas chega uma hora que se você não se reconecta consigo mesma, talvez, Exato. eu não sei se aconteceu com você, mas é muito comum que as mulheres comecem a se enfraquecer. Sim. Sim, chega um momento que você fala, eu não consigo competir, vamos dizer assim, eu não consigo ser mais do que eles. Por exemplo, eles são, né, em vários, vamos dizer assim, naquele sentido. Eu trabalhava entre 10 homens e eu era a única mulher. Tanto quando teve também um problema, não um problema, mas a empresa fechou a corretora que eu trabalhava e tudo mais, eu fui a única que saí, porque teve que manter os homens. Uau! Nossa! Na história. Não assim, não vejo como um sentido, tipo, não, vamos eliminar a mulher. Porém, eu era a única solteira, vamos dizer assim, mais jovem da área. Mas foi o que aconteceu, né, Bruna? E foi o que aconteceu. Pois a gente não pode mentir, né? Vamos dizer assim. Então, e assim, é importante a gente olhar pra isso, né? Sim. Porque é uma questão muito, muito interessante e delicada, né? Sim. Nos faz pensar. Então, é óbvio que a mulher ela tem a mesma capacidade de produtividade do homem, isso é
óbvio. Até E mesmo até porque… mais, às vezes. Exatamente. A Porque mulher, a gente faz ela mais coisas, né? suporta, assim, situações, né? A gente deu o exemplo aqui de uma gestação, Sim. né? Quem passou por uma gestação, quem passou por um trabalho de parto, isso eu falo por experiência própria. O meu foi um parto normal, natural, sem anestesia. A Sim. gente sabe como é. Como que é a E situação. isso é só um exemplo. Então, a mulher, ela realmente tem uma força, tem um poder muito grande. Mas quando você está agindo fora da tua energia original, essa competição, ela é um pouco desleal, né? Sim. E aí, essa mulher, ela precisa entender que para ela se fortalecer, ela precisa se reconectar com a sua essência. E não necessariamente isso vai tirar dela a alta performance. Sim. Não necessariamente ela vai deixar de produzir muito bem, não necessariamente ela vai ter que sair do mercado de trabalho, não necessariamente ela vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Mas é importante ela conscientemente fazer esse caminho de volta. E aí você me perguntou como, né? Sim. Como que a gente se reconecta? Como se reconectar com a energia feminina? Tem várias formas, são 7 os pilares, né, pra gente fazer essa reconexão com o feminino. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Sim. O primeiro deles, e o mais importante, é se reconectar com o divino. E isso não tem relação com religiosidade, com religião, mas é o divino que você acredita. O divino que mora dentro de você, Deus, Jesus, Alá, seja lá o que for, quem for. Mas é muito importante essa reconexão consigo mesma, com o espiritual, com o mundo espiritual. Esse é o primeiro passo. Porque a mulher, ela começa a desenvolver esse poder do feminino justamente por essa conexão que ela faz com o divino. Então, rotinas, né? Rotinas de conexão são excelentes opções. Por exemplo, para quem gosta, um devocional pela manhã, uma meditação, yoga, Uma oração. Então, existem diversas práticas, diversos rituais que possibilitam isso, para que essa mulher se reconecte de alguma maneira com o feminino. Isso é um dos pilares. Um outro muito comum e assim, as mulheres praticam bastante, mas muitas sem… Sem saber. Não, de maneira consciente, mas assim, sem entender muito bem como ela pode potencializar isso, são rotinas de autocuidado. Então, ir pra academia, cuidar do cabelo, da pele, Se enfim. maquiar, fazer… Isso a gente tá falando do skincare. corpo. Mas autocuidado podem ser outras ações também, como por exemplo, eu adoro dançar. Então, se eu vou pra uma aula de dança, a gente pode associar isso à questão da atividade física também? Pode. Mas é uma rotina de autocuidado pra mim, tô fazendo algo que eu gosto. Às vezes, um encontro com as amigas, um café, um bate-papo, pode ser uma rotina também de autocuidado. Porque é algo que me faz bem. Então, é olhar pra você, cuidar de você, fazer atividades e ter rotinas que te fazem bem. Então, essa rotina de autocuidado é muito importante. Não necessariamente as mulheres mais vaidosas estão conectadas ao seu feminino. Sim, sim. Mas você falando nisso, eu percebi de um tempo pra cá, faz mais de ano, ainda bem, graças a Deus, eu tenho usado protetor solar todos os dias. E tem feito uma grande diferença na pele, em tudo. E a partir de então, eu comecei a usar protetor solar e se maquiar todo dia. E me maquiar todo dia. E fez totalmente diferença no meu dia. Eu acordo mais animada, eu tenho aquele meu tempinho lá, de uma hora mais ou menos, de me arrumar, de estar bem comigo mesma, de me olhar no espelho e falar assim, agora sim. Agora sim, estou bem, agora estou bem, agora eu posso seguir. fazer o que for. A batalha que tiver, eu tô aqui para enfrentar. E aí foi pouco, assim, eu não me cuidava tanto. E aí eu falei, não, por que não? Vou me cuidar. A primeira coisa do dia, por que não? Exatamente. E fez grande diferença, então já… Faz realmente uma grande diferença. A gente se sente mais poderosa. Sim, Porque… se conecta realmente. Exatamente. A mulher, ela tem algo que também é da nossa natureza, que é cuidar do outro. Sim. Isso é natural da mulher. Necessário, principalmente quando a gente pensa na perpetuação da espécie, não é mesmo? Se a mulher não cuida da cria… Sim. Aquilo não, né? Então, nós temos isso naturalmente. No entanto, existe uma sombra deste cuidado com o outro, que é cuidar excessivamente do outro. Então, qual que é o limite do cuidado com o outro? Você só cuida do outro
até o limite em que você cuida de você mesma. Sim. Então, você não cuida mais do outro do que você cuida de você mesma. É bem aquilo da questão do avião, né? Ponha primeiro em você e aí você vai conseguir salvar os outros. Exatamente. A máscara de oxigênio primeiro em você Exato. e depois no outro. E Faz para todo muitas sentido. mulheres, para muitas mulheres, isso machuca, dói, porque socialmente, em algumas culturas, nós somos ensinadas a cuidar desmedidamente do outro, a fazer só pelo outro, a estar ali, e muitas são hipervalorizadas por isso. Exato. Mas isso também faz com que essa mulher perca o seu poder. E Então, adoece também, né? oi? E se adoece também, né? Exatamente. Começa a ter doenças e tudo mais, que a gente nem... Isso é outra escala, né? Exatamente. Mas faz muito válido esse comentário que você fez. Porque quando nós cuidamos excessivamente do outro, não cuidamos de nós e nós adoecemos, Quem vai cuidar? quem vai cuidar do outro? Vamos pensar numa família, né? Então, se você Sim. é mãe, por exemplo, Sim. e você cuida dos outros, que obviamente é uma das funções aí, Sim. mas sem cuidar de você também, se essa mãe adoece e de repente ela é uma mãe solo, e aí? Como é que fica? Quem vai cuidar agora? Agora que você se descuidou totalmente, e agora Exato. quem vai cuidar? Exato. Então é muito importante fazer este movimento de autocuidado, ter rotinas de autocuidado, porque isso também vai ajudar a elevar a autoestima, né? Tudo bem que quando a gente fala de autoestima, muitas vezes as pessoas pensam que autoestima é algo que você muda assim, né? Sim, E não é. Assim, passa uma maquiagem aí, tá ótima, Não, maravilhosa. autoestima é uma construção. É que é de dentro pra fora. É uma construção que ela é feita de dentro para fora, mas principalmente de fora para dentro desde a infância. Sim. As sim. coisas que você foi escutando sobre você, as experiências que você teve, os feedbacks que você foi recebendo das atitudes, das ações que você tinha. Então, Tudo validação, né? Tudo vai validando. E é isso que vai construindo a autoestima. E é por isso que é tão importante você encontrar formas de fortalecer isso. E o autocuidado é uma dessas formas. Muito. Assim, gente, tem muita coisa que a gente vai cavando. Não é? Cada coisinha. Aqui a gente tem um script aqui, assim. Aqui você fala na importância em estar com outras mulheres. Nesse sentido, é tudo que você explicou agora, que faz essa reconexão, né? Reconexão, já mudou a palavra. Isso mesmo. Se reconectar realmente com o feminino, estar entre... É bem interessante nisso, de você estar no meio de uma família com mães, tias, primas, Exato. o tempo todo. E aí, por exemplo, a gente que veio aqui para os Estados Unidos fica afastado. E aí a gente sente essa falta. E aí, muitas das vezes, a gente fica na dor, né? Nesse sentido. Perfeito. Porque a gente tá na falta, realmente, do dia a dia, dali, das pessoas que estavam ao nosso redor o tempo todo. E aí, a gente se adapta aos amigos. E aí, muitas das vezes, os amigos passam a ser a nossa família. E muitas das vezes, a gente fica até too much. Sometimes. Pois é, mas, nossa, faz muito sentido isso que você falou, Bruna. Porque, antigamente, as pessoas viviam em tribos. Sim. Né? E as mulheres, a comunidade de mulheres era muito forte. A gente vê um movimento, infelizmente, eu não gosto de generalizar, porque isso nem é a realidade da minha vida, graças a Deus. Mas a gente vê um movimento, às vezes, de rivalidade entre as mulheres hoje. Sim, infelizmente. E no passado, esse movimento era o contrário. Era um movimento de rede de apoio, aquela tal da rede de apoio que a gente fala, de se ajudar, de viver ali em comunidade mesmo. Sim, né? se ajudando, realmente. Se ajudando. Então, nascia um bebezinho ali, todo mundo ia ajudar a cuidar daquele bebê, tinha uma função para fazer dentro daquela comunidade, todo mundo se ajudava. Enfim, existia uma parceria, um contato maior. E referente à sua pergunta, se conectar com outras mulheres ativa mais o poder do nosso feminino? Sim. Por quê? Porque você está unindo essas essências, né? E elas se potencializam. É claro que elas só vão se potencializar se as pessoas que estão ali reunidas, elas têm essa intenção de conexão. Porque se existe essa intenção de competição, obviamente a rivalidade, tudo vai dar... Não vai dar certo. Bom. Não vai dar certo. Sim. Então, é um cuidado que a gente precisa tomar e se policiar,
Porque existe essa mentalidade de competição hoje em dia que ela também enfraquece essas relações. E enfraquece não só as relações entre as mulheres, mas a relação que a mulher tem com ela mesma. Sim. Então, é muito importante você ter uma rede, um grupo que, se por acaso você não tá longe da sua família aqui, você falou muito bem da nossa realidade aqui, quando nós mudamos de país, de cidade, de estado, e nós nos afastamos da nossa base ali, né? Você criar essa base neste novo local onde você está, Sim. né? Então, ter um grupo de amigas, no caso aqui, é muito importante, Sim. né? E estabelecer conexões reais, sinceras, com os mesmos objetivos, né? Sim, Isso sim. com certeza fortalece o poder do feminino. E aí, falando nisso, a importância, né? Por exemplo, você é mãe de menina, né? Então, ter esse dia a dia com a criança e a criança também tendo contato com outras meninas faz toda a diferença lá no futuro, né? Porque hoje em dia tá muito... assim, eu não tenho filhos, mas o que eu vejo tá tudo muito individual. As crianças ficam separadas, vão pra escola, tem aquele momentinho lá e depois ficam em casa sozinhas, sem fazer outras coisas, não tem contato com outras crianças, com outras meninas. Como que você vê esse cenário? Eu acho muito triste, mas é a realidade de muitos locais, enfim. Eu acho que hoje existe um elemento de medo, de segurança, no caso, né? Sim. Mas eu acho que ainda assim, nós, pais, mães, a gente tem que fazer esse movimento de realmente promover essa interação entre as crianças de uma maneira geral, né? Sim. E, obviamente, as meninas com outras meninas, com meninos também. Sim. Porque esse contato, ele é muito importante. Nós, seres humanos, não nascemos para ficarmos sozinhos. Sim. Essa coisa de independência… Na internet, tudo digital. Essa coisa de eu vivo sozinha muito bem. Tudo bem, você vive sozinha muito bem até a página 2. Porque se fosse assim, só existiria Adão. Sim. E ele viveria muito bem o resto da vida. Não é assim. Nós não fomos criados para vivermos numa ilha. Sim, né? Individuais. E é tudo essa questão da internet hoje em dia, desses realidade virtual e tudo mais, dá uma… Dá um certo medo, não, né? certo assim, não… em breve, eu acho que daqui uns 10 anos as coisas vão mudar também, né? Tudo tá mudando. Mas nesse sentido, realmente, das crianças, eu acho que se iniciar essa questão de, tipo, parcerias, fazer as crianças, as meninas se juntarem, pode ser que a gente tenha um futuro melhor. Com certeza. Lá na frente, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente teve isso, a gente vivenciou isso. De ir pra festa de amiguinhos, de dormir na casa da amiga e tal. E hoje em dia é tudo mais complicado, porque a gente realmente não pode confiar nas pessoas, infelizmente. Porém, também não pode se perder, né? Não pode perder isso. Exatamente. Fazer um trabalho de análise, de cuidado, de seleção, né? De quem você convive, de quem você vai colocar na convivência dos seus filhos. Isso eu acho que é o básico. Mas eu concordo com você 100% de que não dá pra você privar, né? Porque esse contato é muito importante. E nós crescemos, assim, nas trocas que nós fazemos. Em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o que eu não tenho, talvez você tenha. Exato. E nessa troca, a gente consegue compartilhar e vice-versa. Isso, né? que é a importância, né? Da individualidade de cada um, né? Porque que nem você comentou do formato do corpo. Cada um é diferente do outro. Pode ser da mesma família, saiu da mesma mãe. Porém, as crianças agem de outro jeito. Pode ser duas meninas, porém… tem formatos de corpos diferentes. Características diferentes, superpoderes diferentes. Exato. É sobre isso, isso. E você já comentou sobre a importância do autocuidado. Você citou 2. Tem mais algum, assim, pra você citar que você acha super importante? Superpoder? Falei 4, na verdade. Vários, ela falou. Já falei 4, né? Porque a gente falamos sobre a importância de conexão com o divino, com o mundo espiritual, né? Da comunicação, de como se comunicar, do autocuidado, da prática, da rotina de ter coisas que você gosta de fazer, do prazer de fazer as coisas. Isso também é muito importante, porque o feminino, ele é leve, né? Sim. E tem que ser leve. O problema é que a gente tá
ligado. Exatamente. E algo interessante é que muitas vezes, em alguns momentos no passado, eu acreditava que o feminino era fraco. Eu cheguei a acreditar nisso também. Que ser feminina era um sinônimo de fraqueza. Ou seja, aquela fala mais suave, aquele jeito de se comunicar, né, mais tranquilo. Eu enxergava isso como algo fraco. Até que eu entendi o verdadeiro poder do feminino. Porque qual que é a diferença, né? O masculino, ele luta e conquista. Essa é a natureza do masculino. O feminino, ele atrai o mesmo resultado. Aí eu te pergunto, quem é o mais poderoso? Quem luta para conquistar aquele objetivo? Ou quem apenas atrai o mesmo objetivo? Sim. Aonde está o poder? Quem atrai. Com certeza, porque tem menos esforço. Vamos dizer assim. Certo. Porém, é o que determina, né? E muitas vezes, né, a gente fala, a palavra final é sempre da mulher. Não casa, sendo, né, feminista nesse sentido, porém, é desse jeito. E no fim, a mãe, os homens cresceram desse jeito. Vendo esse lado feminino, a minha mãe, tem que respeitar a minha mãe e tudo mais. Porém, tá se perdendo um pouco, né? Tem que ter, as mulheres têm que como você falou, se juntarem novamente para poder fazer novos seres humanos, homens diferentes, porque tem muitos homens que estão ficando perdidos também, né? Sem o lado feminino ali. Assim como o feminino tem se perdido, o masculino também. É um movimento que acontece dos dois lados, porque né? se a mulher se perde, vamos dizer assim, a mãe se perde, qual é o lado feminino que o homem vê nesse sentido, né? É toda uma questão, porque, por exemplo, existem mães que precisam ser mães e pais. Elas precisam assumir esse papel do masculino em casa. E essas mães, por conta disso, elas acabam se desconectando das emoções. Porque quando você está muito conectada com as emoções, você não consegue ter atitudes de liderança, de precisão. Porque tem algumas atitudes de sobrevivência, que eu vou chamar assim, que elas não podem estar atreladas às emoções. Porque se elas estiverem atreladas às emoções, a pessoa corre o risco de tomar uma decisão errada ou de não tomar a decisão mais... Não é tão racional. Assertiva, assim. Isso. E aí, por conta dela se desconectar das emoções, ela acaba não entregando para aquelas crianças, no caso, a nutrição não só física, mas emocional, que elas precisam, né? E aí, só desse fato, já tem várias consequências, né? E além disso, obviamente, um homem, para ter essa energia masculina bem desenvolvida, ele precisa de um modelo também. E se ele não tem um modelo em casa, é complicado. E essa mãe, por mais que ela se esforce, que ela tente, e muitas fazem um trabalho incrível nesse sentido, mas ainda assim, tem algumas coisas que, por ser mulher, ela não consegue entregar ser modelo para aquela criança. Por isso que é muito importante que essa criança tenha uma referência masculina, né? Às vezes não é o pai, mas pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um primo, alguém que essa criança tenha como modelo, né? E esse modelo, em muitas famílias, em muitas situações, é inexistente. Então é por isso que a gente vê esse enfraquecimento, tanto do feminino, que acaba tendo que sair do seu lugar do feminino para assumir do masculino, quanto do masculino que perde a referência, ou que, enfim, acaba se enfraquecendo nesse sentido também, né? Sim. E é como um todo, na verdade, né? A gente tá focando aqui nas mulheres, porque poderosas, e a gente, né, nós sendo mulheres, a gente tem esse poder de ajudar também a outras mulheres, mas os homens também entram nesse cenário, dessa questão do formato do corpo, todos esses, os pontos fracos, as coisas... Eles também têm superpoderes. Sim, e através dos também formatos. tem os poderosos. Exato. Tem também os poderosos, né? Ou seja, o homem poderoso é aquele que se conecta primeiramente com a sua energia masculina. E o homem super poderoso é aquele que, além de se conectar com a sua energia masculina, entende também quais são as suas características individuais e utiliza elas com sabedoria. Então,
é verdadeiro pros dois lados, né? Os dois Pros sentidos. dois lados. Ainda mais, imagine um relacionamento que o homem se conecta, ele sabe como ele se portar, e a mulher também. Imagina, esse relacionamento é perfeito. São super poderosos. O casal A super-homem é a Mulher Maravilha. Exatamente. Se bem que a Mulher Maravilha, ela não casou, hein? Pois é. Pois é, porque a Mulher Maravilha, ela... Será que ela é tão maravilha assim? Será? Bruna, você entrou num assunto agora. Só pra cutucar. Adorei. Mas faz sentido. A Mulher Maravilha, ela é o arquétipo da heroína, né? Sim. E a heroína, ela é a salvadora. E lembra que nós estávamos falando sobre isso? Então, para ela conseguir salvar, ela precisa entrar muito na energia masculina. Ela tem que lutar. Quem luta? É o homem, né? Dentro desses arquétipos. Então, ela não consegue se conectar com a sua essência feminina. Não é à toa que a Mulher Maravilha, ela não casa. Não é à toa que a Mulher Maravilha, ela vive numa comunidade de mulheres que são guerreiras. Então, não tem leveza naquela comunidade. É uma brigando com a outra, lutando com a outra o tempo todo, né? Sim, sim. Então, a Mulher Maravilha é um excelente exemplo de uma mulher que tem superpoderes, é superpoderosa, mas não na sua essência. Não como uma mulher, vamos dizer assim. Exatamente, né? Exatamente. Então, ela, nesse caso, conseguiria explorar ainda mais os seus poderes se ela conseguisse se conectar com o seu feminino. Pois é. Eu disse, vamos fazer um novo filme? Vamos reescrever a Mulher Maravilha. Aqui pra reescrever ela. Meu Deus, que polêmica. Colocar outros superpoderes. Ai, não me coloque neste lugar. Por que não? Tudo é possível, vamos dizer assim. É possível. Não, mas é muito interessante nessa relação realmente da mulher. Isso já desde que o mundo é mundo. De décadas de história, sempre tem uma mulher ali envolvida no caso todo da situação que mudou a história do mundo, vamos dizer assim, Sim. né? Então lá desde Maria, mãe de Jesus, a Eva, e aí vem nas outras histórias. E Maria, se você pensar, ela é um grande símbolo do feminino. Sim. Né? A Maria conectada com o divino. A Maria muito assertiva Sim. nas suas atitudes, nas suas falas, no seu posicionamento. Tinha razões para. Exatamente. Então, ela é um grande símbolo da energia feminina, com certeza. Um grande exemplo, né? Nesse sentido. Ao mesmo tempo, uma grande... eu não sei se a gente pode utilizar essa palavra, mas uma grande heroína. Ela trouxe, né? Sim, a vida, e aguentou tudo o que as outras Salvador. pessoas falavam também sobre ela. Exatamente. Força, Teve tudo resiliência e tudo isso. Então, ela Sim. não era uma mulher fraca, muito pelo contrário. Uma mulher muito forte, posicionada dentro do seu poder do feminino. Pois é, nossa, incrível. Incrível, não é? Incrível, incrível. E aí, nesse sentido que você estava falando lá no comecinho o que muita gente confunde do superpoderosas com empoderada, né? Isso. O que tá mudando muito agora, nesse sentido do empoderada, é que mulher pode fazer exatamente as mesmas coisas que os homens e que não precisam dos homens, e não é o caso, né? Pois é, nós podemos fazer as mesmas coisas que os homens porque nós temos essa capacidade. Todos nós temos uma capacidade ilimitada, tanto homens quanto mulheres. Agora, será que é isso que nós queremos fazer? Quando a mulher ela diz que ela não precisa do homem, ela está excluindo o masculino. Então, veja bem, uma coisa eu consigo fazer. Se eu precisar abrir uma lata de azeitona na minha casa, eu consigo fazer. Mas às vezes eu peço pro meu marido fazer. Se ele tá perto de mim, eu nem tento, eu entrego pra ele. Você pode abrir pra mim, por favor? Abre aqui. Você pode abrir, por favor, a latinha pra mim? Sim. Por quê? Porque eu não consigo? Não. Mas porque eu sei que pra ele vai ser muito menos esforço abrir aquela latinha do que vai ser pra mim. Por mais forte que eu seja, né? Sim. Então, eu entrego pra ele. Ele rapidinho abre ali. Pra mim, eu pego e tá tudo certo. E a gente tem que ter essa sabedoria de entender que tem características naturais, que são mais naturais para os homens, e tem outras que são mais naturais para as mulheres. E nós os complementamos. Quando você exclui o masculino, né, e fala não preciso de homem, você também está excluindo uma parte de você mesma. Porque todas as pessoas, têm
uma essência masculina e feminina. Sim. Então, quando você exclui o masculino, você também exclui uma parte de você mesma. Porque você, pra E nascer... não é o que acontece, né, na verdade. Aí elas querem ser os dois. Pois é, então... O que tá acontecendo? Dá ruim. Não dá bom, não funciona. Elas querem ser os dois ao mesmo tempo, quer ser mulher, porém quer ser a mesma coisa que o homem, e aí são Não fazendo funciona, toda a são bagunça. energias opostas. Exato. Né? E existem momentos que você vai utilizar a energia masculina e precisa utilizar a energia masculina, como nós estávamos falando aqui. No ambiente de trabalho, a energia é predominantemente masculina. Sim. Mas num relacionamento amoroso, não faz sentido. Se a pessoa, estamos aqui supondo, estamos falando de relacionamentos heterossexuais, tá? Eu não tenho conhecimento para falar de outros relacionamentos. Esse é o conhecimento que eu tenho. Então, não faz sentido entrar dentro de um relacionamento querendo assumir uma posição que não é a sua. Isso não vai funcionar. Pode funcionar a curto prazo, mas não vai funcionar a longo prazo. Sim. Então, é muito importante entender primeiro com quem você está se relacionando, entender de que lugar você vai estar, para que isso seja ajustado e não pese para ninguém. Esse equilíbrio. Porque relacionamento realmente tem que ter um equilíbrio, uma balancinha ali. Às vezes você ceder um pouco, às vezes né? Tem que ter esse balanço. Tem porque que ter. Sem isso, não vai funciona. pra frente. Não vai pra frente. E essa questão de se conectar com os outros, não só no relacionamento, mas também com mulheres e tal, foi algo que eu, particularmente, eu senti muito isso. Principalmente nos últimos tempos, assim, né? Essa necessidade de me conectar com outras mulheres, de estar mais próxima de outras mulheres, justamente para me conectar comigo mesma, né? Sim. E aí... você vai lembrar que a gente até se reuniu, né? Sim. Tivemos aí um encontro. Evento. Virou um evento, não era nem pra ser um evento. Conta mais, é verdade, sobre o evento. Pois é, nós... quando foi, Bruna? Acho que foi o ano passado. Foi no começo do ano passado, Começo em do ano fevereiro. passado. Pois é, nós nos reunimos, né? Porque eu senti essa necessidade. Eu tava passando por algumas situações na minha vida e eu senti que eu estava me desconectando do meu feminino. Sim. Então eu falei... Isso não vai funcionar, não vai me fazer bem. Eu preciso me reconectar. Mas como que eu faço para me reconectar? Então, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso me reconectar com mulheres. Sim. Então, liguei para algumas amigas, Sim. não é mesmo? Falei, gente, vamos marcar um dia pra gente ter um dia das meninas? Sim. Vamos cozinhar juntas, vamos fazer... Vamos compartilhar o dia. Compartilhar, dar risada, enfim, Sim. tomar um chá. E aí, vocês toparam, né? Sim. Um grupo muito legal. E no final das contas, acabou que isso virou um mini evento nosso, né? Obviamente não foi um Sim. evento, foi uma coisa nossa, mas que foi muito profundo, né? Sim, foi maravilhoso. Eu participei, então eu posso falar como é que foi. Quando a Sil me convidou, eu falei, interessante. Ela, sim, é um dia entre mulheres, a gente vai compartilhar nossas histórias. E eu, né, sempre adoro histórias de outras pessoas e tudo mais. E isso faz bem pra mim, porque eu me reconecto realmente com o meu feminino, né? Olhando hoje em dia, faz todo sentido pra mim. Tá entre mulheres, escutar histórias de outras mulheres. E aí eu falei, não, bora. Aí a gente foi, passamos, era de manhãzinha, tomamos um café da manhã juntas, e aí começou o papo. Que aí eu falei, opa, várias dinâmicas. Eu achei que era só bater papo. Exato. Mas não foi bem assim. Então teve várias dinâmicas e foi maravilhoso. Assim, foi um divisor de águas. Eu senti que foi um divisor de águas pra mim, porque realmente eu estava na falta de ter esse contato entre mulheres, histórias entre mulheres, diferentes histórias incríveis. E aí eu falei, não, a gente acha que a gente tem todos os problemas da vida, né? Quando a gente senta e observa, olha pro outro, a gente fala, nossa, não é tão assim, né? Eu que criei tudo aqui. A gente se reconhece, né? E começa a se conectar, se reconectar com as nossas emoções. Exato. Que eu acho que é o grande ponto. Porque a gente tem se desconectado muito das emoções para lidar com o dia a dia, com as dificuldades, com o mundo, né? E a gente acha que o nosso problema é aquele monstro. Enxerga como... E aí, quando a gente olha do amiguinho, fala, peraí, não era tão bem assim, né? Tipo, eu consigo lidar, peraí, deixa eu arregaçar as mangas. Na verdade, eu consigo, lá. né? Exato. Pois é, esse é o poder da gente compartilhar.
Porque algo que de repente para você parecia gigantesco, Exato. na verdade você percebe, você começa a se olhar, a se entender melhor Exato. e olhar para o outro também, né? Exato. E nesse olhar você consegue ressignificar muita coisa. E eu acho que isso que foi muito legal. Para mim também foi. Foi uma experiência incrível, incrível. E aí o interessante é que depois que passou essa experiência, né? Depois de um tempo, foi tão legal, tão transformador para todo mundo que estava ali. Sim. Que as pessoas que participaram começaram a me perguntar quando que a gente vai fazer de Quando novo. vai ter o próximo? Eu falei, gente, Quando será o próximo? Eu mesmo já cobrei muitas ela. vezes. Não foram poucas. Sil, cadê o evento? Vamos fazer de novo. Gente, não era um evento, mas tudo bem. Pois é, então. Sim. Mas eu entendi que existia um chamado ali, sabe? Porque, primeiro, o meu chamado interno, né? Sim. Essa necessidade que eu senti de me reconectar com o meu feminino. Então, primeiro começou comigo. E depois de ouvir, né, vocês me perguntando tantas vezes, e não só isso, outras situações que foram acontecendo e que foram me levando a pensar sobre isso também, eu entendi que existia um chamado ali. Sim. E é por isso que eu resolvi dar continuidade a esse projeto. Porque eu acredito que isso pode atingir outras mulheres que também Sim. estão precisando fazer esse movimento de olhar para si. Sim. Que também estão precisando fazer esse movimento de se reconectar com o seu feminino. Tanto ela com ela mesma, quanto ela com outras pessoas. Porque, por exemplo, como você mesma falou, aqui na nossa comunidade, né? Todas nós saímos de algum lugar, viemos para cá e a grande maioria está aqui, entre aspas, sozinha. Sozinha. Né? Apesar de ter a sua família, apesar de ter já alguns amigos, mas nós viemos sozinhas. Sim. Então, essa conexão com outras mulheres que têm essa mesma visão, essa mesma intenção, eu acho que é muito positiva. Então, eu entendi que existe um propósito nisso. E eu falei, vamos seguir em frente, vamos seguir com isso. E já tem planos? Temos Pode planos. contar? Dá um spoiler aí. Ah, meu Deus. Posso contar. Temos planos. Teremos um evento Poderosa, inclusive. Poderosa. Isso, vai acontecer em breve, provavelmente aí no mês de maio. Nós estamos definindo a questão da data, local e tudo mais. Mas, obviamente, você está mais que convidada. Estarei lá, com certeza. Por favor, Não vou perder, você faz uma parte coisa que eu comprei disso. tanto. Por favor. Você faz parte disso. Sim. E a ideia é um movimento para atingir outras mulheres, para que nós todas possamos nos conectar, nos reconectar e uma base ativar. de apoio, né? Exatamente, ativar essa mulher poderosa que nós já somos, né? Mas ativar ainda mais esse superpoder do nosso feminino juntas, Sim. né? E obviamente logo depois de cada uma individualmente dos seus superpoderes. A ideia é essa. Que maravilha. Ai, já tô contando as horas aqui, vou deixar até um touchdown aqui. Ai, meu Deus. Vou receber o WhatsApp todo dia agora. Quando o Sil me passa a data pra eu colocar na agenda aqui. Tem amigas que precisam de agenda, viu? Eu sei. Precisam. De muita antecedência. Sim. Ai, nosso bate-papo foi maravilhoso. Incrível. Bruna, Tem mais obrigada. alguma coisa que você queira... Olha, só agradecer adicionar? mais uma vez. Agradecer. Eu acho que todo o propósito, todo o projeto, ele não nasce sozinho e ele não nasce do nada. Sim. E eu acredito muito que Deus coloca pessoas na nossa vida nos momentos certos pro objetivo certo, né? Exato. E então eu sou muito grata porque ele tem colocado muitas pessoas especiais na minha vida. Uma delas é você, Ai, como obrigada. amiga Sim. e também como parceira, né? Uhum. E nessa jornada, eu acho que nada é por acaso. Então, obrigada. Obrigada por a você por pensar em mim, mandar uma mensagem, falar, bora lá, Bruna. Bora, Bruna. Você é perfeita pra me entrevistar. É Eu isso falei, mesmo, nossa, é perfeita. nossa. Maravilhosa. Eu amei. Muito obrigada mesmo, Sil. Eu que te agradeço. Eu adorei aqui. Estaremos juntas nosso e quem bate-papo. sabe? Quem sabe não teremos um sabe? próximo? Não será uns Será que podcasts teremos mais um poderosos? Poderosa? Quem sabe? Será? Deixar no ar, né? Veremos. Isso, gente. Muito obrigada por escutar nossa conversa aqui. Se tiverem dúvidas, mandem. Fala dos seus verdade, arrobas. sim. Meu Instagram, @silmariano. E o seu? O meu é Brubed, @BRUBAD. Brubed. Muito bem. O meu é Silmariano com 2 L's. E É isso.
Nos vemos. Nos vemos. Até Um o beijo, próximo. poderosas. Um beijo pra todo mundo.